O direito romano considerava como fonte das obrigações os contratos e os atos civis. Essa tela se perpetuou até o início do século XVII, quando com o Código Civil francês de 1804, as leis se tornaram também importante fonte das obrigações. O entendimento atual é de que as leis elas estão no plano central das fontes das obrigações, de modo que as relações obrigacionais derivam da vontade do Estado, que é por meio das leis, e da vontade humana, que é por meio das declarações unilaterais de vontade, dos atos ilícitos e dos contratos. O Código Civil de 1916 considerava as declarações unilaterais de vontade as fontes autônomas das obrigações. Todavia, não englobava todas as declarações unilaterais atualmente conhecidas. Dessa forma, o Código Civil de 2002 contemplou todas as declarações unilaterais que são atualmente conhecidas e no seu título 7 e transformou as declarações unilaterais de vontade em atos unilaterais. Os atos unilaterais é uma das fontes das obrigações resultantes da vontade de uma só parte. Ela forma-se no momento em que essa pessoa ela manifesta a vontade de se obrigar. Além disso, os atos unilaterais eles dão uma maior liberdade, uma vez que as partes podem confeccionar livremente as cláusulas contratuais e regulamentar sobre a relação. Atualmente, os atos unilaterais são divididos em 4 partes, que é a promessa de recompensa, a gestão dos negócios, o pagamento indevido e o enriquecimento sem causa. Nós vamos iniciar falando sobre a promessa de recompensa. Existem duas doutrinas a respeito da natureza jurídica do Instituto da Promessa de Recompensa que se divergem. A primeira diz que a promessa de recompensa se assemelha à oferta dirigida a qualquer pessoa indeterminadamente, sendo que, nesse caso, o vínculo obrigatório só se inicia com a manifestação do terceiro que preencheu a condição ou desempenhou o serviço aceitando-a. Já a segunda corrente considera que a promessa de recompensa é um ato jurídico unilateral que obriga aquele que emite a declaração de vontade desde o momento em que ela se torna pública, independente de qualquer aceitação. Esta é a corrente utilizada pelo nosso atual Código Civil. Considera-se a promessa de recompensa uma declaração unilateral de vontade, como uma obrigação já assumida com a própria declaração, ainda que o aceitante tenha executado o trabalho desinteressadamente. O artigo 854 do Código diz que aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido. De acordo com esse artigo, observa-se que a promessa de recompensa é uma declaração de vontade que é feita mediante um anúncio público, como a imprensa ou a internet. Através dessa declaração, a pessoa se obriga a gratificar a quem se encontrar em determinada situação ou praticar determinado ato, independente da anuência do eventual credor. Desse modo, a promessa de recompensa se torna obrigatória para quem a fez no instante em que ela se torna pública. Na hipótese do não cumprimento dessa obrigação, responde o promitente conforme a natureza desta. O promitente é aquele sujeito que se obriga a cumprir uma promessa, aquele que oferece a recompensa, podendo ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Um exemplo recorrente dessa espécie de ato unilateral é quando há o desaparecimento de algum animal de estimação e o dono, através de distribuição de panfletos ou posts na internet, se compromete ao pagamento de determinada quantia em dinheiro para quem encontrar seu animal. Contudo, essa obrigação não se resume apenas a esse tipo de situação. A promessa de recompensa também abrange as escolas que prometem determinado benefício ao aluno que tiver um melhor aproveitamento escolar, por exemplo. O fundamento da obrigatoriedade da promessa de recompensa reside apenas secundariamente em razões éticas de respeito à palavra dada, mas precisamente na reação expectativa que gera no meio social. Expectativa essa que deve ser respeitada e protegida pelas leis. De acordo com o artigo 855 do Código, quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço ou satisfizer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada. Logo, aquele que cumpriu o serviço ou satisfez a condição torna-se credor e passa a ter direito ao prêmio. Para isso, ele deve, entretanto, comprovar a realização do serviço ou da condição para o recebimento dessa gratificação.
Não importa se o credor o realizou no interesse da recompensa, ou seja, com o intuito de ser recompensado. Aquele que executou o que foi demandado tem o direito de recebimento ao prêmio, independente de sua ciência prévia da condição. Desse modo, a gratificação é exigível mesmo que o credor a desconhecesse. Além disso, o executante deve estar legitimado a recebê-la, independente da sua capacidade civil. Por exemplo, uma criança de 10 anos que encontra um animal perdido terá direito ao prêmio fornecido, sendo a aquisição dada ao seu representante legal. Assim, percebe-se que a promessa de recompensa deve preencher 3 requisitos, sendo eles: a. É necessário que ele tenha sido dada publicidade. B. Especificação da condição a ser preenchida ou serviço a ser desempenhado. E C. Indicação da recompensa e da gratificação. É necessário que o prometente especifique o objeto da recompensa, visto que existem diversas formas de recompensa, podendo consistir em entrega de alguma coisa, caracterizando uma obrigação de dar, ou a realização de certa atividade por parte do prometente, configurando uma obrigação de fazer ou não fazer. Nos casos que o anúncio menciona apenas o que será recompensado, não se fixando a quantia ou objeto da recompensa, em caso de desacordo entre as partes, a recompensa será estipulada pela autoridade judiciária, em consonância com o vulto do serviço prestado, despesas e incômodos da outra parte. Além das condições mencionadas anteriormente, são necessários requisitos gerais de validade dos negócios jurídicos unilaterais e bilaterais, elencados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam: prometente capaz, objeto lícito, possível determinado ou determinável e forma não defesa em lei. A revogabilidade da promessa de recompensa. De acordo com o artigo 856, antes de prestado o serviço ou preenchida a condição, pode o prometente revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade. Se houver assinado prazo à execução da tarefa, entender-se-á que renuncia o arbítrio de retirar durante ele a oferta. Parágrafo único. O candidato de boa-fé que houver feito despesas terá direito a reembolso. Ao analisar o artigo, nota-se que é cabível a revogação da promessa de recompensa. Contudo, ela apenas poderá ocorrer antes de prestado o serviço ou preenchida a condição. Para que seja válida, é necessário que essa revogação seja feita com a mesma publicidade com que se for feita a promessa. Uma vez revogada, aquele que prometeu a gratificação, o prometente, fica isento de qualquer responsabilidade. Dessa forma, não pode sofrer as pretensões de indenização por parte daquele que teve despesas e trabalhos tendo em vista a obtenção da recompensa. Em contrapartida, se o prometente fixou um prazo para a execução da tarefa, subsintende que ele renunciou ao direito de revogar a promessa enquanto não transcorrer o prazo estipulado. Assim, durante a vigência desse prazo, não pode o prometente desistir da promessa feita, ou seja, revogá-la. O candidato que agiu de boa-fé e teve despesas na execução da tarefa ou da condição que foi divulgada para obter o prêmio tem o direito de ser reembolsado, mesmo se revogada a promessa de recompensa. Esse direito de reembolso evita o enriquecimento indevido por parte do prometente. Agora eu vou falar sobre as situações previstas em lei. De acordo com o artigo 857, se o ato contemplado na promessa for praticado por mais de um indivíduo, terá direito à recompensa o que primeiro a executou. De acordo com o artigo 858, sendo simultânea a execução, a cada um tocará quinhão igual na recompensa. Se essa não for divisível, conferir-se-á por sorteio e que obtiver a coisa dará ao outro o valor de seu quinhão. No caso de várias pessoas serem credoras do prêmio, a recompensa caberá àquela que executou primeiro a tarefa de forma integral. Caso a execução da promessa seja simultânea com mais de um indivíduo, é necessário analisar a natureza da recompensa. Caso seja de natureza divisível, cada credor receberá uma parte da recompensa, sendo igualmente distribuída entre eles. Por outro lado, se for de natureza indivisível, realizar-se por um sorteio e quem obtiver o prêmio dará aos demais o valor desta, igualmente dividido entre eles. Para exemplificar uma recompensa de natureza indivisível, sendo um objeto de mais de um credor, suponhamos que duas pessoas conseguem cumprir a tarefa estabelecida em um aras e o prêmio é um cavalo. Esses dois indivíduos deveriam receber uma porcentagem igual de recompensa. Entretanto, como é de natureza indivisível, não é possível um único cavalo ser dividido para duas pessoas. Dessa maneira, faz-se necessário a realização de um sorteio para analisar quem será o dono do animal. Aquele que não foi sorteado deve receber do outro sua cota parte do que seria o valor da revenda do cavalo. Artigo 859. Nos concursos que se abrirem com promessa pública de recompensa, é condição essencial para valerem a fixação de um prazo, observadas também as disposições dos parágrafos seguintes.
Parágrafo 1º. A decisão da pessoa nomeada nos anúncios como juiz obriga os interessados. Parágrafo 2º. Em falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que se apresentem, entender-se-á que o promitente reservou essa função. Parágrafo 3º. Se os trabalhos tiverem mérito igual, proceder-se-á de acordo com os artigos 857 e 858. A promessa de recompensa também pode ser condicionada à realização de uma competição entre os interessados, se efetivado mediante determinado concurso. Assim, é oferecido um prêmio àquele que desempenha o melhor resultado dentre todos os participantes. Um exemplo nacional dessa espécie de recompensa é o programa Big Brother Brasil, onde um grupo de pessoas passa um período dentro de uma casa com câmeras em todos os ambientes. Durante a estadia nessa casa, os competidores participam de diversas competições e aquele que ganha a edição recebe R$500 mil da Globo. No caso do concurso público, a promessa de recompensa é irrevogável, visto que o promitente deve necessariamente fixar um prazo de vigência. E como já analisado no artigo 856 desse Código, quando há fixação de um prazo, não é cabível a revogação da promessa de recompensa. Nos concursos citados no caput do artigo 859, os participantes do concurso devem se enquadrar nas condições estabelecidas por ele, além de concordar com o veredito quando há seu cumprimento. Assim, a decisão da pessoa indicada a decidir que pode estar indicada no próprio anúncio ou não, no último caso, presume-se é o próprio anunciante, obriga a anuência dos interessados. Entretanto, essa decisão pode ser invalidada se provar fraude, erro, etc. De acordo com o parágrafo 3 desse mesmo artigo, se os trabalhos tiverem mérito igual, a recompensa irá para o primeiro que executou, como no artigo 857, ou no caso de execução simultânea, o prêmio é dividido em partes iguais, observando a natureza da recompensa. Artigo 858. Artigo 860. As obras premiadas nos concursos de que trata o artigo antecedente só ficarão pertencentes ao promitente se assim for estipulado na publicação da promessa. Se houver na publicação da promessa uma cláusula que diz que a propriedade das obras premiadas ficam pertencendo ao promitente, essa passa a ser seu proprietário. Contudo, é preciso que este esteja expresso no anúncio. Por exemplo, caso haja um concurso de obras de arte e esteja expresso no anúncio que a obra premiada passa a pertencer ao promitente, o credor do prêmio não pode se opor a essa questão. Assim, a propriedade da obra passa a ser do promitente e não mais do pintor da obra, o vencedor do prêmio. O conceito de gestão de negócios está previsto no artigo 861 do Código Civil e alguns doutrinadores, como Carlos Roberto Gonçalves, acreditam que a gestão de negócios é um ato altruísta em que o gestor ele vai intervir no negócio de outrem para evitar prejuízo para esse, mesmo sem autorização, agindo conforme ele acredita ser, ele presume ser a vontade desse dono do negócio. Logo, a gestão de negócio pode ser considerada um ato unilateral, uma vez que não tem um acordo de vontade prévio entre as partes, o que se configuraria como sendo um contrato. Então, o gestor ele vai agir apenas com o que ele pressupõe ser a vontade do dono. Os principais requisitos para a validade da gestão de negócios são 5 ao todo. O primeiro é que o negócio ele deve ser alheio. Isso quer dizer que o gestor do negócio não pode ser o dono desse negócio também. O segundo requisito é a ausência de autorização do dono do negócio. Caso tenha essa autorização, seria considerado mandato tácito, o que admitiria a representação por um terceiro. O terceiro requisito é a atuação do gestor no interesse e vontade presumidas do dono. Isso quer dizer que o gestor ele tem que atuar com o que ele acredita ser a vontade do dono do negócio. E caso não for bem gerido o negócio, o gestor ele poderá não ter os seus atos ratificados, podendo responder pessoalmente por eles. O quarto requisito é que a natureza tem que ser patrimonial. Para ser objeto da gestão de negócio, é necessário poder ser executado por um mandato, desde que esse mandato ele não precise ser expresso. E, por último, a intervenção motivada por necessidade ou por utilidade. A utilidade ela é fator fundamental para que se tenha uma gestão de negócios. Em caso a administração ela seja proveitosa, o dono ele ficará vinculado aos compromissos assumidos pelo gestor, por mais que essa não seja a sua vontade ou as operações realizadas pelo gestor tenham sido consideradas arriscadas. Na gestão de negócios, podemos falar que o gestor possui 4 obrigações. Alguma delas é
é necessário comunicar a gestão ao dono do negócio, aguardando a resposta, se da espera não resultar o perigo. Isso é o que fala o artigo 864, que dá para entender que uma vez iniciada a gestão, o gestor, logo que possível, tem o dever de comunicar ao dono do negócio a administração que assumiu, aguardando a resposta antes de tomar qualquer outra providência. Contudo, ele poderá prosseguir a gestão se o tempo de espera do dono do negócio representar perigo para o interesse deste. Além disso, o gestor ele tem que administrar o interesse do dono segundo a sua vontade real ou presumida. O artigo 862 fala que o dono do negócio pode manifestar a vontade de que não haja intervenção de qualquer pessoa ou de pessoa determinada ao seu negócio. Além disso, essa proibição pode ser presumida. Nestes casos, a atuação do gestor configura ato ilícito e o responsabiliza pelo pagamento de perdas e danos, e até mesmo por causa fortuito ou de força maior. Contudo, se o gestor se isenta em relação a esses danos, ao provar que eles teriam ocorrido mesmo que não tivesse intervindo no negócio alheio. Além disso, o artigo 863 fala que caso a gestão expressamente ou implicitamente pelo dono do negócio gerar danos ou trazer mais prejuízos que benefícios, o dono pode obter pela restituição das coisas ao estado anterior, ou por receber a diferença entre o prejuízo sofrido e o proveito recebido. Contudo, se for impossível a restituição da coisa ao estado anterior, o dono somente poderá reivindicar a indenização pela diferença. Além disso, é necessário ressaltar que, uma vez que a gestão não seja contrária à vontade expressa ou presumível do dono do negócio, ao contrário dos artigos falados anteriormente, o gestor é obrigado a ressarcir ao dono os prejuízos que o negócio vier a sofrer em decorrência de culpa na intervenção. Isso é o que fala no artigo 866, que acentua-se as analogias com o mandato, cabendo ao gestor, em regra, as mesmas obrigações imputáveis ao mandatário. Podemos falar que a terceira obrigação do gestor é que ele não pode promover operações arriscadas, ainda que o dono costumasse fazê-las. Logo, o gestor responde pelo caso fortuito. Isso é o que fala o artigo 868, que logo percebe-se que o gestor tem a sua atividade baseada para evitar prejuízos, e não exatamente de proporcionar mais lucro. Sendo assim, ele não pode arriscar o patrimônio do dono, respondendo pelos danos. Além disso, podemos falar, sua quarta obrigação é que o gestor responderá pelas faltas do substituto. Ou seja, no artigo 867 fala que, caso o gestor se fizer substituir por outro, responderá pelas faltas do substituto. E neste mesmo artigo, no seu parágrafo único, fala que, havendo mais um gestor, solidária será a sua responsabilidade. Essas é que podemos falar são as obrigações do gestor. Logo, caso o gestor tenha suas obrigações, o dono do negócio também possui suas obrigações, sendo algumas delas que ele é obrigado a indenizar o gestor das despesas necessárias e dos prejuízos que houver sofrido. Isso é o que fala o artigo 868, parágrafo único, que se o dono do negócio quiser aproveitar-se da gestão feita, será obrigado a indenizar o gestor pelas despesas necessárias e pelos prejuízos que por motivo da gestão houver sofrido. A sua segunda obrigação que a gente pode falar é que ele é obrigado a cumprir as obrigações contraídas em seu nome. Isso é o que fala o artigo 869, que entende-se que, se a administração foi útil para o negócio, é um ato lícito, mesmo quando exercida com a vontade presumível ou expressa do dono do negócio. Logo, o dono do negócio é obrigado a honrar um contrato celebrado em seu nome pelo gestor, devendo reembolsar ao gestor as despesas necessárias ou úteis que houver feito com juros legais desde o desembolso, respondendo ainda pelos prejuízos que este houver sofrido por causa da gestão. Contudo, o gestor somente fará jus à indenização se houver alguma vantagem para o dono,
Isso é como dito no artigo 870, que tal indenização não poderá exceder em importância as vantagens provenientes da gestão, impedindo assim o enriquecimento sem causa do gestor. O que podemos chamar também da terceira obrigação do dono do negócio é que ele é obrigado a reembolsar ao gestor quando este prestar a obrigação alimentícia no lugar do obrigado legal, bem nos casos em que o indivíduo recebedor da pensão alimentícia faleça e um gestor arque com o seu enterro. Ou seja, o que fala no artigo 871 é que a pessoa que pagar alimentos no lugar daquele obrigado a prestá-lo, ele poderá pedir o reembolso de tais valores, mas ele não se subroga nos direitos de alimentado, ele recebe o tratamento de terceiro não interessado, o qual, pagando em dívida em seu próprio nome, ele terá direito ao reembolso, como dito no artigo 305 do Código Civil. E no artigo 872, aplica-se a mesma regra, ou seja, as despesas feitas por um terceiro podem ser cobradas da pessoa que teria a obrigação alimentar em relação àquele que veio a falecer. Contudo, se o terceiro deixar claro que praticou esses atos como caridade, não existirá a obrigação de ressarcir. Sobre a ratificação da gestão do negócio. Acontece que quando se admite a gestão e fixando o valor a pagar ao gestor, o dono do negócio deve assumi-lo, livrando assim o gestor e convertendo-se nos efeitos de mandato. No artigo 873, fala que a ratificação pura e simples do dono do negócio retroagem ao dia do começo da gestão e produz todos os efeitos do mandato. Sobre a ratificação, ela pode ser tanto expressa, quanto feita por escrito ou verbalmente, ou tácita, quanto decorre de atos inequívocos do dono, que evidenciam a intenção de ratificar. Além disso, a ratificação pode ainda ser legal ou presumida. E a ratificação da gestão não exonera o gestor por prejuízos que tenha causado culposamente ao dono do negócio. Pois, como dito anteriormente, tal responsabilidade recai sobre o mandatário, condição que o gestor assume com a ratificação. Contudo, o dono poderá recusar a ratificar ou a reembolsar se demonstrar que a gestão foi contrária a seus interesses. Desse modo, vai responsabilizar o gestor pelo pagamento de danos causados ao dono do negócio, como dito no artigo 874. O pagamento indevido é uma forma de enriquecimento ilícito, onde alguém ganha algo sem se tenha causa. Isso acontece quando um indivíduo tenta extinguir uma obrigação que na verdade não existe. Segundo Washington de Barros, se a gente tentasse exemplificar o pagamento indevido em uma fórmula, seria enriquecimento mais empobrecimento mais ausência de causa igual a indébito. Existem duas espécies de pagamento indevido. A primeira delas é o indébito objetivo, que o erro diz respeito à existência ou extensão da obrigação, como por exemplo pagar uma dívida que não existe. O segundo é o indébito subjetivo, que não se sabe quem deve receber ou quem deve pagar a dívida. Um caso que aconteceu em 2021 foi o do Marcos Antônio Rodrigues dos Santos, que recebeu um Pix de 318 mil da Globo por engano. De acordo com o artigo 876 do Código Civil, aquele que recebeu o pagamento indevido tem o dever de restituir àquele quem pagou, tendo em vista o direito de repetição. De acordo com o artigo 877, o ônus da prova cabe àquele quem pagou, porque ele deve demonstrar que acreditava que o pagamento realmente existia, deve demonstrar a sua boa-fé ao realizar o pagamento. Para analisar o artigo 878, é necessário levar em consideração os artigos 1214 a 1222 do Código Civil, que tratam sobre os possuidores de boa e de má-fé. Os possuidores de boa-fé devem restituir aquele que pagou indevidamente, mas podem conservar os frutos consigo, além de o direito à indenização às benfeitorias úteis e necessárias, tendo o direito de retenção caso essa indenização não seja feita. Eles também podem retirar as benfeitorias voluptuárias, desde que não altere o bem principal, além de não responder por perda ou deterioração do bem, desde que não haja culpa sua. Os possuidores de má-fé devem restituir tudo o que receberam, juntamente com os frutos e as benfeitorias.
Eles não possuem direito de indenização das benfeitorias úteis e nem a retirada das benfeitorias voluptuárias. Além disso, eles respondem por perda ou deterioração, mesmo que não haja culpa sua, a não ser que prove que o fato aconteceria, mesmo que não tivesse acontecido o pagamento indevido. Contudo, eles possuem direito ao valor da benfeitoria necessária que fizer, mas não possuem direito de retenção da coisa. Quando o pagamento indevido foi feito através de um imóvel e há sua alienação posteriormente, é necessário analisar se ela foi feita a título oneroso ou gratuito e se houve boa ou má fé. Caso o credor age de boa fé com uma alienação a título oneroso, ele precisa apenas restituir o valor do imóvel. Caso ele esteja de má fé, ele precisa restituir o valor do imóvel somado às perdas e danos. Se o terceiro adquiriu o imóvel a título oneroso de boa fé, aquele que pagou indevidamente não pode reivindicar o bem a esse terceiro, mas sim ter uma ação regressiva contra o credor. Já se o terceiro adquiriu de má fé esse bem, ele deve devolver o bem e também responder por perdas e danos. Essa última hipótese cabe àqueles que adquiriram o imóvel a título gratuito. Quando há o pagamento de uma dívida verdadeira e posteriormente descobre-se que não é o devedor, aquele que recebeu o pagamento, caso tenha inutilizado o título, não precisa restituir o pagamento devido, mas aquele quem pagou indevidamente pode ter uma ação regressiva contra o verdadeiro devedor e seu fiador. Já quando se trata de uma obrigação de fazer ou de não fazer, aquele que a fez cabe uma indenização proporcional ao lucro que o credor obteve. Caso não tenha lucro, não terá indenização, visto que não houve enriquecimento de forma indevida. De acordo com o artigo 882, aquele que pagou uma obrigação natural ou uma dívida prescrita não pode pedir o valor dado de volta. O mesmo acontece no artigo 883, onde o pagamento com o objetivo de alcançar um fim ilícito, imoral ou proibido por lei é feito. Nesse caso seja arrecadado dinheiro, ele é revertido a alguma entidade beneficente. Nesses dois artigos, a gente pode ver os casos de repetibilidade do pagamento indevido, que são 3. A obrigação natural, a dívida prescrita e o pagamento para fim imoral, ilícito ou ilegal. Enriquecimento sem causa ou enriquecimento ilícito. Antes de entender no que consiste esse ato unilateral, é importante saber que toda aquisição patrimonial decorre de uma causa, seja ela um ato de apropriação do agente ou um ato de liberalidade de uma parte sobre a outra. Nesse sentido, ninguém enriquece sem que haja uma causa juridicamente reconhecida para isso. Assim, o artigo 884 do Código Civil pontua que ninguém deve enriquecer às custas de outrem sem que haja uma causa que justifique esse enriquecimento. Com base nesse artigo, percebe-se que o enriquecimento sem causa se configura quando há um patrimônio sendo acrescido sem respaldo de um negócio jurídico ou da lei. Para entender melhor essa diferença, basta imaginar o seguinte exemplo. José paga mensalmente alimentos a Maria, decorrente de uma sentença judicial. Percebe-se, obviamente, que o patrimônio de José está diminuindo, mas não se trata de um enriquecimento ilícito, pois esse pagamento decorre de uma causa legal. Uma vez verificado o enriquecimento sem causa, deve haver o retorno à situação anterior. Caso o objeto seja determinado, ele deve ser devolvido. Caso o objeto não exista mais, ele deve ser ressarcido de acordo com o respectivo valor em dinheiro. E para isso deve-se atentar às correções monetárias, para se evitar um segundo enriquecimento ilícito por parte do devedor. Ainda que o Código Civil não trate sobre isso, o entendimento dominante acredita que se o bem ele estiver parcialmente deteriorado, ele deve ser devolvido e também deve haver uma complementação em dinheiro. Nesse contexto, percebe-se que há 2 requisitos essenciais para configurar o enriquecimento sem causa: o enriquecimento à custa de outrem e a ausência de justa causa. Enriquecimento sem causa em momento posterior. O artigo 885 visa complementar o artigo 884, visto que trata sobre a ausência de causa que justifica o enriquecimento em um momento posterior, ou seja, a relação obrigacional se estabelece regularmente, alguém tem uma vantagem e, posteriormente, a causa que justificou esse enriquecimento cessa, seja por força da lei ou por cláusula contratual. Nesses casos, a coisa deve ser restituída com base no artigo 884.
Para entender melhor, imagine que existe uma lei que permite que qualquer banco ou instituição financeira cobre de seus clientes certos valores. Suponha agora que essa lei foi revogada. Todos os valores cobrados antes da revogação não devem ser devolvidos, mas todos os valores que foram cobrados após a revogação, por serem indevidos, precisam ser devolvidos. Situações expressamente previstas em lei. Para concluir, nota-se que o artigo 884 e 885 são destinados a situações não previstas em legislações específicas, de modo que só são aplicados caso não haja uma outra regra específica para essas situações. Já o artigo 886, ele é usado para situações expressamente previstas em lei, como uma situação de locação de imóvel, na qual, por exemplo, o locador deixa de pagar regularmente o aluguel e o locador pode alegar enriquecimento ilícito, já que o locatário está usando do imóvel sem uma justa causa. Nesse sentido, o locador pode ajuizar, em virtude da lei, uma ação de despejo ou de cobrança pela falta de pagamentos, mas ele não pode ajuizar uma ação típica do enriquecimento sem causa, que é a in rem verso, porque ela só é usada para situações não previstas em leis específicas.